Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 20, então, para essa noite. Nós vamos estudar a partir do versículo 11. E eu quero relembrar algumas coisas aqui, para que então a gente consiga entender o contexto aí. Você lembra que a partir do capítulo 12, o apóstolo João acabou explicando a razão pela qual os nossos irmãos que estavam reunindo em 7 cidades diferentes da província da Ásia, estavam sendo perseguidos. E por trás dos bastidores das regiões celestiais, o dragão, Satanás, que é a antiga serpente, ele havia perdido a oportunidade e a base para acusar os nossos irmãos, e aí, então ele foi expulso do céu, porque agora com o sangue de Jesus não tem mais como acusar os irmãos, e irado, ele levantou alguns aliados para que aqui na terra, então, ele pudesse perseguir os irmãos. Porque se os irmãos estão em Cristo, não podem ser acusados, os irmãos vão ser salvos. Então, ele quer apartar os irmãos de Cristo. E aí, uma besta emergiu do mar, representando o Império Romano, e o seu imperador perseguidor no comando disso tudo, para a época Domiciano. E depois emergiu também uma besta da terra, que era João, a falsa religião que sustentava a adoração ao imperador. Oi, Sérgio. tá aparecendo os slides do lado. Tu acha que vai ter que clicar lá a apresentação do slide e do início. Certo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E aí, então, no capítulo 17, acabou aparecendo a outra. Só um momento, deixa eu ver aqui. Acabou aparecendo o terceiro inimigo, que Tá com foi Dot, João, é F5. tá, que foi a própria Babilônia, que era a cidade que dominava sobre os reis da terra. Ela apareceu no capítulo 17, e na cidade de Roma tinha sangue dos santos derramado. Apocalipse capítulo 17, versículo 6. E aí, então, esses inimigos, em resposta à oração dos santos, começam a cair na ordem inversa em que eles foram apresentados. Babilônia foi apresentada no 17, caiu no 18, as bestas foram apresentadas no capítulo 13, caíram no capítulo 19, e o dragão foi apresentado no capítulo 12. Ele está sendo, assim, derrotado pelo Senhor também, e a derrota do dragão foi em 2 etapas. A primeira etapa dele, na época em que a besta que emerge do mar e da terra foram derrotadas, capítulo 19, final do capítulo 19, versículos 20 e 21, o dragão, na primeira etapa de derrota dele, ele foi aprisionado por 1000 anos, um longo tempo. Representa a ideia da era cristã, desde esse momento, então, das quedas das bestas até a segunda vinda de Jesus Cristo, que vai aparecer depois no capítulo 20, versículo 10. Então, o Satanás foi aprisionado, no sentido de não tem mais como ele enganar as nações como ele enganava, então ele está limitado no seu poder, e enquanto ele está limitado no seu poder, os santos em Cristo estão reinando com ele. Nesse momento, os santos estão reinando com ele, tanto nós que estamos na terra, como também aqueles que morrem, eles não estão sendo derrotados. A mensagem de Apocalipse sobre o reinado de 1000 anos é que eles morrem e partem para a presença imediata do Senhor. É a primeira ressurreição, estão reinando com ele. Uma ressurreição simbólica, uma ressurreição espiritual. Não está se referindo à ressurreição literal no último dia. E daí a gente vai estudar essa noite, capítulo 20, versículos 11 a 15. E aí então diz capítulo 20, versículo 7 até o 10, que no final Satanás ele é solto por pouco tempo, e ele volta a fazer a mesma coisa que ele fazia. Ele reúne as nações para contestar o reino do Senhor e para perseguir o seu povo. E aí, então, definitivamente ele é derrotado na segunda vinda de Jesus. E eu argumentei para vocês que, na minha visão, isso é um quadro apenas que está sendo colocado. Não que literalmente Satanás mesmo vai ser solto, na minha visão, mas que se ele fosse solto, ele faria a mesma coisa, e está evidenciando a razão do porquê ele merece condenação mesmo. E aí, capítulo 20, versículo 10, na segunda vinda, ele é derrotado definitivamente. Aí, então, esses capítulos 20, versículos 7 a 10, já referia-se às vitórias eternas do povo de Deus. A gente tratou sobre vitórias imediatas, a partir do capítulo 17, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 6, mas a partir do capítulo 20, versículo 7, nós já vimos semana passada, 7 a 10, o livro começa a tratar sobre vitórias eternas. Foi a vitória sobre o dragão e os homens maus, 27 a 10, que eu acabei de relembrar aqui.
E agora, nessa noite, nós conseguirmos ver do ponto 2 ao ponto 7, vitória sobre o juízo, a morte e o além, 20, 11 a 15. E aí, então, os cristãos são introduzidos no novo céu e na nova terra, 21, 1 a 8. Na Nova Jerusalém, 21, 9 a 27. E no paraíso eterno, 22, 1 a 5. Três maneiras simbólicas diferentes de descrever a eternidade no céu com o Senhor. Depois tem admoestações finais e conclusão, 22, 8 a 20. E a bênção final, capítulo 22, versículo 21. É o que nos resta, então, para Apocalipse, é esse quadro que está exposto diante de você, e a gente, se Deus permitir, vai estar olhando versículo por versículo. Certo? Considera comigo, então, 22, 11 até o 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Deus foi apresentado um trono em Apocalipse capítulo 4. Você tem outras visões no Velho Testamento, de onde o João pega o material dele para a construção do livro dele, de Deus assentado no trono também. Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6. Você tem Daniel, capítulo 7. E aqui, novamente, ele fala sobre o trono, mas ele não descreve a aparência de Deus, porque nunca, jamais viu a Deus. E ele descreve, referindo àquele que nele se assenta, que é Deus. E aí, da presença de Deus, fogem o céu e a terra e não se acha lugar para eles. E a mesma ideia de 2 Pedro 3, 10 a 12. Na volta de Jesus, esse céu e essa terra que agora existem, eles são eliminados e uma nova ordem, então, ela vai ser colocada. E aí, então, a partir do versículo 12, nós temos a cena do juízo final. Deus está aqui assentado no seu trono branco, e aí no versículo 12, o que João vê são os mortos, os grandes e os pequenos, e agora eles estão colocados todos em pé diante do trono para darem conta, afinal de contas, do que fizeram das suas vidas. Você lembra 2 Coríntios 5:10, que vai dizer que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que a gente então possa dar conta daquilo que a gente fez através do nosso corpo, quer sejam boas obras, quer sejam más obras, e Hebreus 9:27, a todos nós está ordenado morrermos uma só vez, e aí a gente aguarda o juízo final. E se existe um lugar na Bíblia onde você pode ver a sua face, é aqui no capítulo 20, versículo 12. Agora sim está falando sobre aquela ressurreição geral que Jesus falou de João 5, 28 e 29. Ele vê os mortos, os grandes e os pequenos, estão todos postos em pé diante do trono. A sua face está aí. Um dia você estará aí, em pé, diante do trono do grande juiz, para que você possa dar conta de sua vida. E aí ele vê que se abrem livros, mas um outro livro é aberto. O livro da vida também foi aberto. E os mortos? Eles foram julgados segundo as suas obras, segundo aquilo que se achava escrito nos livros. Então, aqueles livros que foram abertos são livros que representam as obras que eu e que você e que qualquer ser humano vai praticar a partir da idade da responsabilidade enquanto ele tem vida, e fica tudo registrado. E aqui está dizendo que o julgamento começa com a ideia de observar as obras que cada um de nós realizou. Então, imagina que Deus pega esse livro, e o livro do Josué, e começa a olhar para as obras e olha para o livro e diz: "E reprovado". Na realidade, todos nós estaremos diante daquele trono, naquele dia final, sem Cristo, estaremos todos reprovados. Você sabe da teologia do Novo Testamento, todos pecamos, Romanos 3, 23. Todos merecemos como salário a morte, Romanos 6, 23. E aqui estão os mortos, sendo julgados conforme as obras que eles praticaram. E aí então o mar acaba dando os mortos que nele estavam, a morte e o além também entregam os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Quer dizer, ninguém escapa. No mundo antigo, as pessoas imaginavam que aqueles que morreram no mar haviam se perdido para sempre. Mas o texto está dizendo que, inclusive, os que estavam no mar, eles foram ressurretos para que pudessem participar do juízo, e a morte e o Hades, que é o lugar onde os mortos ficam depois da morte. O Hades também entregou todos os mortos para o julgamento final. E depois, então, da morte e o além entregarem os seus mortos para o julgamento, a própria morte e o além foram jogados para dentro do lago do fogo, porque morte e mundo dos mortos é necessário para a atual ordem.
mas para a nova ordem a partir do juízo final, morte e além, que são inimigos de Cristo. Você lembra de 1 Coríntios 15, que o último inimigo a ser destruído vai ser a morte? Então não tem mais necessidade de morte e de além, aí são lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte é a nossa morte terrena, a segunda morte é a morte no lago de fogo. E veja, na época em que os nossos irmãos estavam sendo perseguidos no primeiro século, quando era observada uma morte física, parecia que não havia nenhuma diferença, porque morria um cristão e morria um não cristão. Morria um seguidor e discípulo de Jesus e morria alguém que estava se submetendo à adoração ao imperador. E a morte física era a mesma para todos. Porém, o pós-morte é que existia a grande diferença. Se estivesse morrendo naquele século como um mártir, partia para a presença imediata do Senhor. E na volta de Jesus ainda vai ter a vitória eterna para aqueles que partem em Cristo. Porque o que ele vai dizer agora no versículo 15 é: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, é esse que é lançado para dentro do lago de fogo. Quais pessoas terão inscritos o seu nome no livro da vida? Aqueles que se converterem a Jesus e aqueles que permanecerem fiéis a Jesus até a morte. Você lembra do texto de Apocalipse 2, 10 a 11? Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. E o vencedor, de modo nenhum, experimentaria a segunda morte. Ele fala sobre o livro da vida em três textos diferentes antes desse, e vai falar mais uma vez depois desse texto aqui. Ele falou em Apocalipse 3:5 sobre o livro da vida, ele falou sobre Apocalipse 13:8, 17:8 sobre o livro da vida, e aqueles que tinham o nome no livro da vida não adoraram a besta. Pelo contrário, permaneceram fiéis a Jesus até o fim. E agora ele está falando de novo aqui sobre a ideia do livro da vida. E depois ele vai falar em 21, 27, que na cidade eterna, na Nova Jerusalém, não vai penetrar coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, imagina então que Deus pega, agora de novo aquela ilustração, o livro do Josué com as obras dele. Começa a ser relatada as obras de Josué, pelas obras em si está reprovado. Mas aí consulta o livro da vida. E se no livro da vida tiver o nome do Josué, porque o sangue de Jesus limpa os pecados do Josué, o Josué então não vai participar da condenação eterna, mas pela graça de Deus ele vai estar na vida eterna com o Senhor. E então esse texto continua falando sobre as vitórias eternas do povo de Deus. E, em primeiro lugar, contra Satanás e os homens maus, 27-10, porque Satanás vai ser definitivamente derrotado na volta de Jesus. E nós estamos também na volta de Jesus, 20:11-15, vencendo a morte, porque ressuscitamos, e vencendo também o além, que é o Hades, o mundo dos mortos, e nós estamos vencendo no juízo final. E vencedores não por causa das nossas obras, mas vencedores por causa do nome de Jesus e por causa do nosso nome. Estar constando lá no livro da vida, o que foi um bálsamo para os irmãos que estavam partindo, mesmo como mártires naquela época. E a ideia, de novo, do livro de Apocalipse é apresentar para esses cristãos que estavam sofrendo, em primeiro lugar para eles, mas tem essas mensagens práticas para nós também, que o cristão sempre vence. Se ele está vivo, ele está reinando com Cristo. Se ele morre, ele está reinando com Cristo também, porque parte para a presença imediata do Senhor. E no juízo final, ele é ressuscitado literalmente, corpo e espírito são unidos para o juízo final. E se estiver com o nome constando no livro da vida, vai passar a eternidade com o Senhor no céu. Tranquilo, queridos? Fica à vontade aí para os seus primeiros comentários ou perguntas. Bom, João, para entender essa tua explicação, o que que faz a pessoa ter o seu nome no livro da vida? Jesus, conversão a ele, águas do batismo, e depois perseverança até o fim, seja fiel até a morte, e Jesus vai te dar a coroa da vida. Então, Talvez e um hino de 2 Timóteo 2:11 talvez nos ajude aqui para responder a pergunta do Giovanni. Logicamente que isso aí tudo essa seria a minha pergunta, tá a minha envolvido pergunta seria com fidelidade. base nessa resposta tua aí. Eu estava com dúvida na tua explicação, mas agora tu respondeu, porque tu Sim. disse, todos nós, pelas obras, não seremos salvos porque pecamos, tá? Mas se Uhum. tiver o nome no livro da vida, sem a tua resposta, eu pensei, bom,
Eu posso ser, então, um cristão não fervoroso, não assíduo, não diligente, não ter obras, apenas ter me batizado e estar infrutífero no corpo de Cristo, e que meu nome vai estar lá no livro da vida? Mas agora, com a tua resposta, não, não basta eu ser batizado. Eu tenho que ser fervoroso, frutífero, congregando, servindo. Então, a tua resposta foi completa agora. Obrigado. Tem que viver a proposta de Cristo, né? A gente ressuscitou para uma novidade de vida. Viva a novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas antigas passaram, tudo se faz novo. Isso é um crescente através dos anos. Persevere com essa fidelidade, que no dia do juízo seu nome estará no livro da vida. Mas olha 2 Timóteo 2:11. Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Mas se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele vai permanecer infiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, fidelidade, perseverança, para que a gente possa reinar eternamente com o Senhor. Bem, João, Fala, Fernando, meu amado. vendo aqui tudo isso que está falando sobre perseverar, sobre estudar, ler, acreditar, coisas todas que a gente sabe que tem que ser feito. Eu fico pensando naquelas almas, né, que se batizaram, né, e não perseveraram, só se batizaram. Eu não sei se eles entenderam que era só batizar e estava só abandonaram, né? Não sei, a gente não vê mais falar, né? Simplesmente a gente não ouve mais falar, eu não tenho mais contato com a Novo Hamburgo. Acho que foram 2 ou 3 que se batizaram, né? E a gente não sabe mais quanto foi. Perdeu-se o contato, a gente não sabe se estão estudando, se estão congregando em outro lugar, o que estão fazendo, né? Mas é uma pena, né? Infelizmente acontece, né? Era isso que eu ia E de novo, falar, Josué. Eu ia aproveitar e ia falar isso que o Fernando está falando sobre os afastados na fé. sim. Isso é uma boa pergunta que vocês estão fazendo, mas é isso, gente. Infelizmente, nem todo aquele que começa com Cristo termina com Cristo. Mas dentro do contexto de Apocalipse, se a gente for citar só o livro, Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o vencedor dentro do contexto de Apocalipse que não vai experimentar então a segunda morte. Se a gente não persevera com Cristo e se aparta de Cristo, então a gente não vai ter o nosso nome constando no livro da vida. Essa é a verdade. Que era a tentação dos irmãos aqui. O que Satanás sabia no primeiro século e sabe ainda hoje? Se eles ficarem fiéis com Cristo até o fim, livro da vida, que representa a salvação. Agora, se eles se apartam de Cristo, então eles não perseveraram até o fim. E aí, então, eles acabam tendo riscado os seus nomes do livro da vida. Por isso é importante a perseverança. Patrícia, Beijo. depois. Boa noite. Boa noite, amada. Então, o ser infiel é praticar as obras da carne, né? A desobediência é andar deliberadamente fora dos princípios do Senhor, seja quais forem eles revelados na Escritura, né? A gente tem que procurar andar em fidelidade, procurar aproveitar da graça como um combustível para a nossa transformação diária, e não aproveitar da graça como desculpa para continuar pecando. Paulo tratou isso em Romanos 6:1. Muito bom. Anísia e depois irmão Gracino. A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, irmão Josué, que bom. Eu estava viajando, aí perdi os estudos, alguns estudos, mas muito bom a mensagem. E já que os irmãos estão falando sobre a questão, né, de permanecermos fiéis, firmes, e sobre a questão também de viver no pecado, eu me lembrei da parábola do semeador, né? Que ele saiu para semear e a semente caiu nos espinhos, na terra seca, tudo. Então, levando para esse contexto, eu acho que muitas às vezes
estão ali, mas que não são dali, do nosso meio, entendeu? E é por isso que eles saem e se perdem mesmo. Muitos voltam porque se arrependem e o Senhor está de braços abertos esperando. Mas outros se revoltam de uma maneira que eu já vi professores da universidade, sabe, que se diziam que eram cristãos e depois apostatarem mesmo da fé e ter como missão ali dentro propagar mesmo coisas contrárias ao evangelho. Então, eu ficava assim, perplexa, né? Como é que a pessoa muda de atitude só para mostrar que agora é um intelectual e que essas coisas não convêm a eles. E diziam coisas absurdas. E agora eu fiquei analisando. Então, será que essa pessoa era um dos nossos ou nunca foi? Estava ali enganado? Ou aquela outra questão que eu já li sobre o joio e o trigo, não sei se eu estou fazendo uma ligação correta, né? Que tem o joio e tem o trigo, e no grande dia o Senhor vai separar. É isso. Então, eu levo por esse lado, mas eu sei que somos falhos e que podemos até cair, como o apóstolo Paulo diz, olha, tu que está de pé, ora para que não caia, porque às vezes o irmão cai e a gente quer detonar, né? Julgá-lo. Então é isso. Então, Alice, essa é uma pergunta que ficaria fácil de responder no sentido se a gente convivesse com uma pessoa para conhecê-la exatamente, né? Há irmãos que eram dos nossos, mas depois são enganados e se afastam. Então, agora o apóstolo João vai falar sobre alguns anticristos já que saíram do meio do povo. Em 1 João capítulo 2, ele vai dizer saíram porque não eram dos nossos. Então, é difícil de avaliar. Há algumas vezes que são dos nossos, outras vezes não são dos nossos, mas só convivendo com a pessoa para avaliar mesmo qual é o caso dela. Ele tem que ser avaliado caso a caso. Eu já convivi com um que era É, da Igreja Batista e ele depois foi ser pai de santo. Então, não sim. entendi a pessoa ali no meio e nunca entendeu a palavra. É É. isso. Muito obrigado, minha irmã. Gracino, por gentileza. Boa noite, Josué. Boa noite a todos. Boa noite, amado. Josué, João 12, 47, 48. Dá para fazer uma ligação com isso que tu falaste agora mesmo? Diz assim, ó, o Evangelho. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, tem quem julgue a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Então Uhum, seremos julgados pelo Evangelho. Ou com seja, certeza. nesse exato momento, nós todos estamos sendo julgados, é isso? Uhum. Então, a palavra é a base mediante a qual o Senhor vai nos julgar realmente no último dia. E aí, chega naquele dia, tem o livro de todas as nossas obras, o que que o Evangelho ordenou? Que a gente se convertesse a Cristo para ter esses pecados cancelados. E na medida em que a gente se converte a Cristo, tem os pecados cancelados, o nosso nome consta no livro da vida. E é importante que a gente permaneça com o nome no livro da vida, aproveitando da graça que nos acompanha diariamente, para que a gente, como diz 2 Coríntios 3,18, cresça de graça em graça para ser como Jesus Cristo é, permanecendo fiéis até o fim, debaixo dessa graça. E aí, então, e a palavra vai sendo o norte que vai mostrando para que direção a gente tem que seguir nas nossas transformações, né? Beleza, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Nada, Mago, é isso aí. Rubem, por gentileza. Com o áudio fechado, irmão Rubem. Irmão Josué, deixa eu perguntar uma coisa. O julgamento já começou ou nos dias de hoje? Ou Então, vai começar o julgamento quando Cristo voltar? o apóstolo Pedro diz que o julgamento já começa pela casa do Senhor, no sentido de que estamos sendo avaliados, né?
durante a nossa jornada. Mas o dia do juízo final definitivo é esse que está descrito em 20, 11 a 15. Realmente é esse aqui. Bueno? É isso aí, meus amados. Agora, nota comigo 21, capítulo 21, porque 20, 11, nós tivemos a terra, o céu, fugindo da presença do Senhor, como diz 2 Pedro 3, 10 a 12. Agora, 21, 1, o que é que ele vê? Um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aí ele viu também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, ele está descrevendo, na sua linguagem simbólica, o céu para a gente. E ele vai utilizar, então, diferentes figuras para que ele possa descrever o céu. Ele está falando sobre novo céu e nova terra, capítulo 21, versículos 1 a 8, como eu coloquei aqui para vocês. Sei que eu não li até o 8 ainda, mas a gente está nesse terceiro ponto aqui, vitórias eternas, que a gente vai ser introduzido no novo céu e nova terra. Agora, novo céu e nova terra, a gente não precisa, assim, perder tempo com a ideia de grupos evangélicos que falam que vai haver um novo céu e uma nova terra literal. A gente já está entendendo que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, e ele vai pegar, assim, conceitos que nos fazem entender a eternidade de uma maneira parabólica, né? Através de uma parábola, usando conceitos físicos para falar de coisas eternas. E é interessante que ele fala sobre novo céu e nova terra, e fala em termos no versículo 3, dizendo que o tabernáculo de Deus estará com os homens e Deus habitará com eles. Habitar em tenda significa habitar junto com. E aí, tenda, a gente sabe que não tinha segundo andar. Você, numa casa de 2 andares, 3 andares, você briga com a sua esposa, você pode ir para o andar de cima para não ter comunhão com ela, pelo menos momentânea. Agora, habitando na tenda, era todo mundo no mesmo andar. E a ideia de Deus ter o tabernáculo com os homens é que a gente vai ter essa comunhão íntima, e a gente vai ter essa comunhão eterna com Ele. E na medida que a gente tem essa comunhão eterna com o Senhor, versículo 4, ele nos enxuga dos olhos toda lágrima. Já não tem morte na nova ordem, não tem luto, não tem pranto, não tem dor. A atual ordem, ela passa completamente. E aí Deus, versículo 5, diz, nos comunicando esperança, que ele está fazendo novas todas as coisas, e disse para o João: olha, escreve aí. Isso é promessa minha. São palavras fiéis e são palavras verdadeiras. Tudo está feito, eu garanto o processo, porque eu sou o primeiro e o último, quer dizer, o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, e quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, que daqui a pouco vai aparecer para a gente, lá no capítulo 22, em termos de um rio que está no paraíso e que nos dá vida. E aí, versículos 7 e 8, ele de novo apresenta esse conceito de quem estará e quem não estará. Ele diz, versículo 7, que o vencedor herdará estas coisas de promessas que ele fez no capítulo 21, versículos 1 a 6. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, para o contexto de Apocalipse, quem estava abandonando Jesus para adorar o imperador, para não morrer fisicamente, se acovardou e abandonou a fé, os covardes, os incrédulos que não creem em Jesus, os abomináveis que estavam nessa idolatria de adorar o imperador e aqueles outros deuses, aos assassinos que estavam matando os cristãos, inclusive, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Então, de novo, a ideia de dois destinos, um destino para os vencedores e outro destino completamente diferente de destruição e de juízo para aqueles que não
estiveram em Cristo ou não permaneceram fiéis a Cristo até o fim. Então, o céu descrito em conceito de novo céu e nova terra, e agora o céu descrito em termos de uma nova Jerusalém. A gente sabe que Jerusalém, no Velho Testamento, foi a cidade onde Deus habitava com o seu povo. E, de novo, é um conceito que revela a intimidade entre Deus e o seu povo. Ezequiel 43 a 48, quando a gente estudou, já utilizou esse conceito de uma cidade perfeita, com medidas perfeitas, que representava a relação de santidade, união entre Deus e o seu povo. E aquela cidade descrita, Ezequiel 48, 35, é uma cidade onde o Senhor podia habitar, o Senhor estava ali, porque era uma Jerusalém espiritual renovada. E agora esse conceito é trazido de Ezequiel para cá, e de novo ele descreve Jerusalém nesse sentido de uma cidade perfeita, uma cidade com dignidade, uma cidade que comunica santidade. Alguns que visitam Jerusalém aqui na Terra hoje, aqui na Terra, pelo fato de Jesus ter pisado em Jerusalém, dizem que quando visitam Jerusalém, ainda hoje tem esse ar de solenidade, de dignidade, de santidade, porque as pessoas que vão visitar para lá e fazer assim um turismo religioso, elas sabem que o Filho de Deus pisou lá e tem todo esse conceito no ar, né? Agora, imagina a situação de quando nós estivermos no céu, a dignidade desse local, a santidade comunicada do local e a santidade comunicada não só pelo fato de Deus, Jesus e o Espírito estarem lá, mas todos os salvos e santificados pelo sangue de Jesus habitando nesse lugar perfeito. Ele comunica de maneira simbólica como Nova Jerusalém. E aí você lembra que um dos 7 anjos que comunicou os últimos 7 flagelos no capítulo 16, ele havia apresentado lá para a gente, capítulo 17, versículo 1, a meretriz, que representava Roma. E agora, o que você tem aqui em 21:9 é um daqueles anjos que apresentaram os últimos 7 flagelos, apresentando uma mulher mais digna, a noiva de Cristo, que é o seu povo. E aí, 21:9, então, veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, eu vou te mostrar a noiva, eu vou te mostrar a esposa do cordeiro. E ele foi transportado em espírito até uma grande e elevada montanha, e ele mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E essa cidade, aqui representada, tem, logicamente, a glória de Deus, o brilho intenso do fulgor de Deus. E o fulgor da cidade, por causa do brilho de Deus, 11, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Você lembra quando Deus foi apresentado no capítulo 4? Lá tinha o aspecto em torno do trono do Senhor de pedra de jaspe e de sardônio, a ideia é repetida aqui. E aí diz versículo 12 que a cidade tinha grande e alta muralha. E aí vai colocar alguns conceitos que representam o povo de Deus. O número 12 ou múltiplos de 12, sempre a ideia de representação do povo de Deus. O que está representando Nova Jerusalém como povo de Deus? E Deus estando lá, porque, de novo, conceito do Velho Testamento, Jerusalém, Deus na intimidade com o seu povo, lá ficava o templo, a Jerusalém terrestre, Jerusalém celestial aqui está sendo representada, e na realidade vai ser a verdade da eternidade, nós habitando com o Senhor. Então, é importante que a gente leia esse texto na revista Almeida Atualizada, porque pegou conceitos de medidas do tempo da época para representar simbolicamente, através de números, o povo de Deus. Infelizmente, o que os tradutores da NVI, por exemplo, fizeram foi pegar essas medidas antigas de côvados e eles transportaram para medidas atuais, e com as medidas atuais o conceito não é comunicado. Então, para que se estude livro simbólico, é bom que a gente mantenha textos mais literais, de como realmente foi escrito nas medidas da época. E aí, então, vai dizer que tinha grande e alta muralha, e aí 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, representando o povo de Deus do Velho Testamento. Mas a cidade também tem 3 portas que ficam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste, e a muralha da cidade também tem 12 fundamentos,
e estavam sobre estas os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, e muita medida de 12, porque 12 representa a ideia do povo de Deus. Aí, versículo 15, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e a sua muralha. Diz que a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, é um cubo perfeito, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. De novo, a ideia de 12. Você vai transportar 12.000 estádios para as medidas de hoje, dá 2.300 quilômetros. E 2.300 quilômetros para todos os lados. Impossível, literalmente, existir uma cidade assim. Eu creio que 2.300 quilômetros dá até a metade do nosso país. Se pegar do sul, é até a metade, 2.300 quilômetros, uma cidade só. E é para todos os lados isso, né? Então, são dimensões grandiosíssimas, mostrando que aqui está falando sobre alguma coisa simbólica, não alguma coisa literal. O comprimento, a largura e a altura iguais, é aí 17, ele mediu também a muralha, tinha 144 côvados, um múltiplo de 12, 12 vezes 12, 144. Medida de homem, isto é, de anjo, no sentido de que o anjo está usando medida humana para representar a cidade para João, para que ele pudesse descrever para os irmãos. Ele diz no 18 que a estrutura da muralha ela é de jaspe. Agora ele vai começar assim a falar não em termos de medidas perfeitas, mas ele vai falar em termos de uma glória perfeita que vai existir nessa cidade. E aí ele vai utilizar pedras preciosas para representar a glória que haverá nessa cidade, que representa o céu. Versículo 18, a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Imagina uma cidade em que ela é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, um ouro puríssimo. E aí ele fala sobre os fundamentos da muralha. Lembra que os fundamentos eram 12, tinha o nome dos 12 apóstolos, e diz que os fundamentos aqui estão adornados com pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Disse que também as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Imagina uma porta que é feita só de pérola. Imagina o aspecto de glória que tem nessa cidade. Muita pérola, muito ouro, muita pedra preciosa. Inclusive, segundo a parte do 21, a praça da cidade é de ouro puro também, como vidro transparente. E versículo 22, bem importante, nela ele não viu nenhum santuário. Na cidade de Jerusalém física, tinha um santuário físico para representar a presença de Deus no meio do povo. Mas nessa, não vai ter santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Ele mesmo estará lá, o Todo-Poderoso. Deus não vai estar escondido atrás de um véu, num santíssimo lugar. Depois a gente vai chegar em 22:4, algo que a gente nunca fez até hoje, nem nenhum homem fez. Nós vamos contemplar o Senhor face a face. Já pensou? Ver a face de Deus? Então, 21, 22, não tem santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Cidade também não vai precisar de sol, nem da lua para lhe darem claridade, que a glória de Deus vai dar conta de iluminar tudo. E o Cordeiro é a lâmpada. E aí, 24, as nações andam mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque não vai ter noite lá. E lhe trarão a glória e a honra das nações. E aí, 27, bem importante, já falou sobre medidas perfeitas, representando dignidade, uma cidade magnífica. Já falou sobre tantas pedras preciosas, representando a glória dela. Mas é bem importante que nós lembremos de que aquela cidade que está sendo aqui descrita, ela é o céu, e por isso lá vai ter santidade. 21, 27, ele avisa de novo: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o céu descrito em termos de novo céu e nova terra, descrito em termos de uma nova Jerusalém, e agora descrito em termos de Jardim do Éden, 22, 1 a 5, do paraíso perdido no Éden, restaurado, mas melhor ainda, porque vai ser o próprio céu. Nem Adão
viu Deus naquele jardim do Éden, mas aqui, nesse jardim perfeito, está sendo representado como o próprio céu, lá nós veremos a face do Senhor. Então, 22:1. Ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Você lembra a árvore da vida no princípio? Aqui ela está representada como estando no céu. E ela produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês. Quer dizer, produz fruto nos 12 meses do ano. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quer dizer, lá a gente vai ter alimento perpétuo e eterno, lá não vai ter doença. E nunca, versículo 3, mais haverá qualquer maldição. Lembra que no primeiro jardim, por causa do pecado, entrou a maldição nesse mundo. Lá não vai ter esse negócio de maldição, até porque 21, 27, não vai entrar nada contaminado lá, é santidade total. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E nós, como servos, estaremos lá para servir o Senhor. Às vezes a gente fala de céu em termos de descanso, e é verdade. A gente vai descansar das obras nesse mundo e do pecado com o qual a gente batalha. Inclusive, ele falou em Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 14, diz assim, capítulo 14, no versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, assim diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Num sentido é descanso, mas no outro sentido, segunda parte do versículo 3, não pense no céu como uma rede eterna onde você vai ficar deitado em berço esplêndido para sempre. Nós estaremos lá para servir o Senhor e o faremos com muita alegria. E aí, versículo 4, a gente vai contemplar a face do Senhor, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, ele repete essa ideia nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Dentre todas as coisas descritas sobre o céu, eu creio que o nosso maior desejo, se nós amamos o Senhor, versículo 4, nós vamos olhar para a face daquele que nos amou. E esse é o meu grande desejo, para estar na eternidade naquele dia. Ok, queridos? Então, o João, lembra, ele está descrevendo vitórias eternas aqui para o povo de Deus. E nesse contexto onde ele está descrevendo a questão de vitórias eternas, ele nos comunicou sobre a ideia de que Satanás vai ser derrotado no último dia. Nós, além de derrotarmos a ele, pelo poder de Jesus, vamos vencer o juízo, a morte e o além. E aí nós vamos ser introduzidos no novo céu e na nova terra. Uma das formas de descrever o céu, 21:8. A gente vai estar na Nova Jerusalém, 21:9-27, outra maneira simbólica de descrever o céu. E nós vamos estar no paraíso eterno, outra maneira simbólica de descrever o céu, capítulo 22, versículos 1-5. Fique à vontade para suas considerações. Jô, somente duas pessoas viram os céus com a graça de Deus. Foi Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, e João, correto? E a gente tem a ideia de verem o céu, mas você nota que eles não descrevem a face do Senhor, né? Só comunicam a ideia do Senhor com aspectos que comunicam a glória e a santidade dele. Ô, Giovanni, concordo contigo, acho que foi Enoque e Elias, né? Enoque e Elias não passaram pela morte, foram tomados pelo Senhor, né? Foram arrebatados. Eu digo que é só duas pessoas que viram o paraíso e narraram isso, né? João e Paulo, né? Enoque e Sim. Elias não narraram, né? Só foram arrebatados, Uhum. mas não narraram. Eles foram direto, né? Sim. E eles tentam utilizar linguagem para descrever o céu, sendo condescendentes com a nossa incapacidade de entender a eternidade. Tem que usar termos físicos para tentar nos entender, fazer entender o que é a eternidade. Eles pegam tudo de mais precioso para que, tendo essa visão, a gente seja encorajado a estar no céu, mas é melhor do que aquilo que eles estão descrevendo, logicamente. Isso é como se a gente tentasse. Eu gosto muito de mar.
Isso é como se a gente pegasse um cego de nascença, levasse ele à frente do mar e tentasse descrever o mar para ele. Por mais que eu utilizasse as melhores palavras, ele só ia conseguir imaginar, porque ele nunca viu com os olhos abertos o mar como ele é. E espiritualmente é o que João tenta fazer aqui. Porque nós não vimos o céu, ele tem que tentar descrever com palavras mais próximas possíveis, e mesmo assim é uma coisa muito pequena, escrever o céu para que a gente seja motivado a ficar fiéis ao Senhor até o fim, para que estejamos para sempre com o Senhor. Não é? Então, as considerações finais agora, queridos, capítulo 22, versículo 8, até o versículo 12, ele diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Segunda vez que isso acontece, né? Primeira vez foi em Apocalipse 19, 9 e 10, e na época eu argumentei para vocês que há duas visões. Uma visão é que João, como apóstolo, estava só encenando, estava fazendo um drama para fazer uma lição, porque alguém que era um presbítero, um apóstolo já avançado em dias e que viu Jesus e que andou com Jesus e que daí na primeira carta dele, em 1 João 5:21, diz para a gente se guardar dos ídolos, ele não iria cair de joelhos diante de um anjo para adorá-lo. Então, como o Apocalipse são lições apresentadas em forma de drama, alguns irmãos argumentam que ele participou de um drama para comunicar uma lição. Somente Deus deve ser adorado. O imperador César lá, Domiciano, não deve ser adorado, nem um anjo deve ser adorado, porque anjo está na categoria de servo de Deus, ele é servo junto com a gente. Ele não é Deus, somente Deus deve ser adorado. Agora outros vão dizer que não, não. Ele errou, sim, ele pecou. Tanto em Apocalipse 19 como em Apocalipse 28, ele tropeçou de novo, porque outros homens da fé, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, todos os homens pecaram e a Bíblia não esconde os seus erros. Então, independente do que seja correto de visão e interpretação desse texto, a lição permanece. Somente Deus deve ser adorado. Ninguém deve ser considerado de maneira especial acima de Deus. Só Ele deve ser adorado. Aí no versículo Jô, 10, opa, contigo, Giovanni. só para mim não fugiu. Então, quem acredita que lá foi teatro, também acredita que aqui é teatro também. Aham, Tá, isso, uma obrigado. segunda cena para comunicar a lição. E aí, então, versículo 10, disse-me ainda, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Lembra que ele falou isso no capítulo 1, versículo 1. É uma inclusão, né? A inclusão é uma lição dada através do que a gente chama de sanduíche. Desse lado do pão tem o tempo está próximo e do outro lado do pão o tempo está próximo. E no meio disso está todo o recheio do livro de Apocalipse. E a ideia é comunicar que as lições de Apocalipse iam se cumprir para aquela geração naquela época, não que não tenham lições práticas para a gente. A ideia dele falar não sela o livro é justamente porque ia se cumprir logo, diferentemente de Daniel 8:26, teve aquelas visões, e aí lá Deus havia dito para Daniel, sela as palavras do livro, porque o cumprimento é para tempo muito distante ainda. Aí 22:11, o que é revelado aqui para João é: continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A ideia, o mundo segue o seu curso, cada um vai continuar fazendo o que acaba praticando segundo o lado em que está. Mas um dia, é a ideia, Deus vai colocar todos os pingos nos is. 28:12. Eis que veio sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras. Quer dizer, você tem livre-arbítrio para escolher. Quer continuar sendo imundo? Seja. Quer continuar se santificando? Continue. Deus, capítulo 22, versículo 17, através do Espírito da noiva, que é a igreja, e por isso estamos nesse mundo, continuamos chamando pela graça para que as pessoas se arrependam. Mas no final das contas, elas vão definir o que elas querem. E dependendo da sua posição e da sua decisão, 22:12, um dia, juízo. Ele põe tudo no seu devido lugar. Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Versículo 13,
Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, de maneira digna, não por causa da nossa dignidade ou mérito, mas por causa do sangue de Jesus. Mas, de novo, versículo 15 tem o outro grupo. Quem é que vai ficar fora? Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi e eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, igreja, nosso papel enquanto Jesus não volta, estamos dizendo para as pessoas, venham, se convertam a Jesus, tenham as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, permaneçam fiéis até o fim para que tenham acesso à árvore da vida. Então, nós estamos dizendo, venham, aquele que tem sede pode vir, o preço já foi pago, quem quiser pode vir, pode receber de graça a água da vida na graça de Jesus. E aí os versículos 18 e 19, que são bem conhecidos, a gente utiliza muito para dizer para não acrescentar nada e não tirar nada da palavra do Senhor como um todo, mais especificamente no contexto é o livro de Apocalipse, mas sim, dá para fazer aplicação prática para a Bíblia toda. Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus vai acrescentar os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus também tira a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, essa advertência está pela Bíblia inteira, né? Deuteronômio 4:2 no Velho Testamento. Deus já disse lá, povo, não acrescentem nem tira nada. No Novo Testamento você tem 1 Coríntios 4:6. Essas coisas apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo. Não ultrapasseis o que está escrito, é o que vocês devem aprender. 2 João 9, não ultrapassa a doutrina de Cristo. Apocalipse 22, 18 e 19, fechando a Bíblia, não acrescente e não tire nada, é toda a verdade revelada por Deus, respeite, você é homem, não mexa na revelação de Deus. E aí, versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. E a igreja e os fiéis respondem, amém. Vem, Senhor Jesus. É o termo aramaico para Maranata, né? Maranata, vem, Senhor Jesus, porque o que está nos aguardando são vitórias eternas que foram descritas desde Apocalipse capítulo 20, versículo 7, derrota de Satanás, nossa vitória no juízo por causa do sangue de Cristo, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, paraíso, face a face com o Senhor, eternamente com Ele, descansando das fadigas, ao mesmo tempo servindo com muita alegria. Então, vem, Senhor Jesus. E aí ele encerra com uma bênção, que é normalmente como são encerrados os livros no Novo Testamento, a graça, ele deseja a graça do Senhor Jesus Cristo, e ela pudesse estar com todos os irmãos, porque se a gente for julgado só com base na justiça, a gente está condenado, né? Graças a Deus pela graça do Senhor Jesus em ter morrido na cruz por nós, para que a gente, então, mediante o Evangelho, se converta a Ele e permaneça fiel, porque a promessa ela vem da parte daquele que, 21, versículo 5, faço nova todas as coisas, escreve, porque são palavras fiéis e verdadeiras. Tudo está feito, tudo está preparado. Eu sou o Alfa e o Ômega, e eu garanto o cumprimento das minhas promessas. Bueno, meus queridos, eu agradeço todos vocês por nos acompanharem nessa longa jornada, talvez 17 aulas, depois eu tenho que contar direitinho, mas todas as aulas salvas, e depois a gente repassa para todos vocês. Essa ainda vai subir para o YouTube, mas a gente encaminha. Para quem não conseguiu acompanhar todas as aulas, a gente vai encaminhar todas as aulas para que você possa acompanhar, se quiser, pela segunda vez, capítulo por capítulo, versículo por versículo, foi a explicação desse livro nessa jornada. Última pergunta, João. Ficar sem estudo na quarta vai ficar complicado agora. Tem outros aí, eu acho, Giovanni comunica a outros, né? Eu comunico os estudos nas quartas-feiras. Última pergunta, João. Eu sou a raiz, aqui é o tranquilo, compreendo, e o descendente de Davi, tranquilo, e a resplandecente estrela da manhã.
Em Isaías 14:12, Satanás foi chamado de estrela da manhã e caiu do céu. O que significaria aqui, simbolicamente, Jesus ser chamado resplandecente estrela da manhã? Boa Ele escreveu pergunta. aqui, Boa pergunta. Na verdade, Isaías 14:12 não está descrevendo Satanás. Está descrevendo o rei da Babilônia e está falando ironicamente que ele se acha a estrela da manhã. Agora, Jesus é a verdadeira estrela da manhã. E isso é importante que a gente. Foi importante a pergunta do Giovanni até, porque a palavra Lúcifer, ela quer dizer estrela da manhã. E aí algumas pessoas dizem que Satanás é Lúcifer. Duas coisas então aqui. Primeiro, para você que está participando do final desse estudo, Isaías 14:12 não descreve Satanás. Se você voltar a 14:1 e 2, descreve o imperador da Babilônia que se achava a estrela da manhã. Aquilo é um texto irônico. A verdadeira estrela da manhã, Jesus. Ele sim é a verdadeira estrela da manhã, nos comunicando esperança, né, gente? Deixa eu pegar aqui com você, segundo Pedro, acho que a ideia está aqui. Olha comigo, segundo Pedro, por gentileza. Aí você vai falar para um evangélico sobre essas coisas, vai dizer que você está blasfemando, mas Satanás não é Lúcifer. Segundo Pedro, capítulo 1, então versículo repete. 18. Lúcifer não é Satanás, então. Não, Lúcifer é a estrela da manhã. a palavra Lúcifer quer dizer estrela da manhã. E Vamos aí escrever isso aí, senão... eles dizem que Isaías 14 está descrevendo Satanás e por isso dizem que calma, Satanás João. é Lúcifer, que é a estrela da Lúcifer manhã. significa estrela da manhã, que nada a ver com Satanás. Lá no contexto de Isaías 14 está representando o rei da Babilônia que se acha a estrela da manhã. Mas a verdadeira estrela da manhã é Jesus, ele sim. Agora nota comigo segundo Pedro 1, versículo 19. No contexto, o Pedro está dizendo que viu a majestade de Jesus no Monte Santo. Está falando sobre a transfiguração de Jesus. E aí no 19 ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Então, a gente mantém fidelidade às Escrituras, as Escrituras são como lâmpada que vão nos guiando até que o dia clareie e nós estejamos diante do Senhor. Ele é aquela brilhante estrela da manhã. De maneira poética, está falando sobre a estrela da manhã, mas a gente sabe que é Vênus, né, gente? Aquela estrelona grandona que aparece no céu pela manhã é Vênus brilhando lá no céu. Mas de maneira poética, está falando sobre estrela da manhã. Bueno? Fernando Amado. João? Ó, o Fernando Desculpa, tá ali. Giovanni. Não, Fernando, depois eu falo. Só, Estrela da manhã. queria agradecer bastante a ti, tá? Por ter atendido o pedido. Eu lembro que lá no começo eu fui um dos que Pediu o Apocalipse. pedi, né, para fazer esse estudo e com a graça de Deus consegui acompanhar todo. Tem bastante anotação sobre isso e até hoje não surgiu ninguém que tenha me dito alguma coisa diferente, né? Mas se surgir, tem esse estudo gravado, tem estudo, muitas anotações que eu fiz. E glórias a Deus pela tua vida, por ter desmistificado isso, né? Porque a gente lia aqui sem entendimento, não tem uma explicação assim, de forma alguma a gente ia entender, né? Mesmo a Bíblia que eu tenho aqui, ela sendo bem fácil de entender, mas esses símbolos que tem aí, se não fosse um símbolo, a gente não ia saber o que é, né? De forma alguma. Eu acho que é por isso que tem todo esse misticismo em roda desse apocalipse aí que as pessoas não entendem, né? Mas eu te agradeço muito aí as explicações, o tempo que teve. Deus te abençoe também na nova caminhada. Não sei se doravante a gente não vai mais seguir aí pelo YouTube. É só orar, irmão. Só orar. Tenha fé. Só orar. Logo, logo a gente vai estar por aí. Amém. Não, tô dizendo agora por agora, né? A gente não vai ver, Agora, né? né? Mas